escutar alguém falar aí. Quase que eu pego o desabamento. Olha aí como é que é as coisas. Gente, acabou de acontecer. O edifício caiu aqui. Há um quarteirão do Antônio Salles aqui, ó. Rapaz, meu Deus. Defesa Civil interdita prédio no bairro de Fátima 2 semanas após o desabamento do edifício André, que matou 9 pessoas. Em São Paulo, 2 torres de um condomínio residencial foram interditadas por causa do risco de desabamento. A Defesa Civil foi chamada ontem pelos próprios moradores, que disseram ter ouvido o barulho das paredes trincando. O que nós podemos aprender com o desabamento do edifício André? As consequências que esses problemas estruturais trazem na sua vida, como aquelas rachaduras, colunas danificadas, parede oca, infiltrações, pintura e revestimento desgastados. Já são pequenos sinais que os imóveis dão. Isso ainda fica mais vergonhoso quando esses danos estruturais estão nas áreas comuns do condomínio residencial, porque fica à vista para todo mundo, com aquela aparência de descuidado, principalmente se tratando de obras em condomínio. Para estar resolvendo, não precisa só do seu querer. É necessário a aprovação e boa vontade dos demais moradores. Só de imaginarem realizar todas aquelas assembleias, tendo que lidar com aqueles vizinhos chato pra caralho, que sempre é do contra. Ver o pessoal se dividido entre os que querem resolver logo o problema e os que querem empurrar com a barriga, adiando ainda mais. Sem falar dos que nunca aparecem nas reuniões. É uma trabalheira danada. Agora, fato é, quanto mais demorarem para solucionar esses problemas, mais danos podem causar. E eu nem quero ser tão alarmista, até esse momento, falando sobre desabamento, porque são casos mais extremos. Porém, tem coisas que, ainda assim, acabam se tornando uma puta dor de cabeça pra você, como ter que ser obrigado a desocupar a sua casa e ir buscar outro local para morar. Quem tem para onde ir, até ok. Agora, e quem não tem? Além de colocar o seu patrimônio, que você lutou tanto para conquistar em risco, por conta de danos estruturais, no ambiente externo do condomínio. É óbvio que, cada condomínio faz a gestão do seu jeito. Alguns já pegam de antemão a estimativa de custos da reforma. Outros precisam passar por uma reunião primeiro, para depois solicitar o orçamento ao engenheiro civil. Mas, parando para pensar, é melhor fazer uma assembleia para só depois solicitar o orçamento, ou fazer o orçamento para já chegar na reunião com essas informações? Ter o planejamento financeiro em mãos vai te poupar tempo, adiantando logo o processo. Até porque, quanto mais tempo continuar com esses problemas, piores eles vão ficar. Como nesse caso. Cansou de vir perito principalmente no meu apartamento, vir tirar foto. E até fez uma brincadeira que enquanto não entrasse uma caneta ou uma chave de fenda, não teria problema nenhum. Só que agora entra uma chave de fenda, entra até uma mão. As rachaduras grandes assustaram os moradores. O apartamento da Andréa fica no térreo e foi um dos mais danificados. Foi ela quem tomou a iniciativa de chamar a Defesa Civil. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém entra, a gente está aqui se mobilizando, eu estou fazendo uma lista para quem não tem para onde ir, sabe? É um prédio que as pessoas têm uma boa condição financeira e mesmo assim tem gente que não tem para onde ir. Se você é síndico, obviamente você precisa tomar a frente. Basicamente, precisa agir como um líder, e não vá pensando que, o residencial é novo e recém-construído, eu não preciso me preocupar. E se você não fizer as devidas manutenções preventivas, arrumando esses pequenos sinais, mais na frente, por bem ou por mal, vai ser necessário consertar isso, pois quando essa bomba estourar nas suas mãos, não vai mais ter como adiar. Caso você não saiba, eu vou até te explicar a diferença entre manutenção preventiva e manutenção corretiva, de forma bem simples. A preventiva é aquela que você faz antes da bronca acontecer. Normalmente, são pessoas prevenidas que tomam essa atitude. Agora, a corretiva, aí já é outra história. É quando o bicho já pegou, quando aquela rachadura, que você fingiu que não viu, se espalhou por toda a parede. Obviamente, que quando chegar a hora de resolver, a manutenção corretiva sempre sai mais caro, pois o problema e a urgência se tornaram maiores. Agora para pensar, em quem deixa de fazer a manutenção preventiva, mas sabe que se deixar para depois, a conta da corretiva vai ser um tiro no pé. Botar logo a mão na massa ou adiar e arriscar. Mas antes de iniciar a obra, é primordial ter o acompanhamento de um especialista, que nesse caso, seria um engenheiro civil e diagnóstico, para que não corra o risco de acontecer essas coisas, onde colocaram somente um pedreiro, para realizar a obra, sem o conhecimento da estrutura da casa.
E obviamente, sem o acompanhamento de um engenheiro responsável. E não se engane, porque até mesmo um engenheiro inexperiente também pode cometer falhas, como no desastre do edifício Andréa, onde conseguimos ver nesse vídeo que não havia escoramento nenhum ao redor da coluna. Infelizmente, esse foi um erro fatal. Assim como na aviação, nós devemos tirar como aprendizado, para que não ocorra outros casos semelhantes. As rachaduras nas paredes, afundamentos no piso e outros sinais simples só evidencia o risco que o imóvel traz. É instintivo, ninguém se sente bem ao estar em um local que parece deplorável. Os pequenos reparos que você pode fazer hoje vai te evitar gastos exorbitantes amanhã. Então, ficar somente ignorando os problemas estruturais pode levar à ruína do seu patrimônio, que você demorou anos para conquistar. Lembre-se, quanto maior for a sua urgência, mais caro você vai precisar pagar para resolver ela. Isso vai de um desabamento por negligência a uma cirurgia por desleixo com a própria saúde. Esse já foi o relato de um seguidor, onde ele conta que o prédio de agência bancária, que estava sob a sua responsabilidade, estava totalmente danificado, com problemas estruturais, e depois desse livramento, aprendeu 3 lições. A primeira delas foi: economia é a base do desastre. A segunda: pesquise e contrate uma empresa especializada em recuperação de estruturas, após confirmar se sua propaganda é verdadeira. E por último, não se proponha a fazer algo que não sabe, só porque pesquisou procedimentos na internet. No caso dele, a salvação foi ter contratado uma empresa de primeira, pois assim que ela terminou o escoramento, a estrutura rompeu com a agência lotada. Como estava tudo escorado, não houve vítimas e nem feridos, só o susto, e a estrutura pôde ser totalmente recuperada. Imagina só a tragédia que poderia ter acontecido se não tivesse feito o escoramento. Ele se livrou de ter que pagar uma indenização milionária por ter evitado um desastre. Sendo síndico, você precisa de uma mentalidade resiliente e de liderança, pois trabalha com o objetivo de fazer o condomínio rodar e funcionar normalmente. E nem precisa dizer que isso não é uma tarefa fácil. Todos os dias tendo que responder e-mails, entrar em contato com fornecedor, rever contratos, negociar, formatar reuniões, preparar assembleias. E por aí vai. Sem contar, quando você faz uma reunião com os condôminos, para resolver algum pepino, leva advogado, entram em acordo. E mesmo assim, fica rolando fofoca no grupo dos moradores. Às vezes, rolando até ameaça de trocar o síndico, por dizer que não estão satisfeitos. O síndico sofre desse mal, porque quase sempre procura agradar a todos, para não deixar ninguém insatisfeito. O pior é que, todo o trabalho do síndico e da equipe, para manter o condomínio em funcionamento, fica invisível aos olhos de alguns moradores. Por isso, é necessário ter controle emocional, para conseguir fazer uma boa gestão, porque pode acabar afetando o seu psicológico. Essa é a forma que nós encontramos, justamente para auxiliar os síndicos, que sempre vêm nos procurar, por causa de problemas estruturais no condomínio. Até porque, você não está mexendo somente com aqueles danos estruturais. O patrimônio de muitas pessoas está em jogo, sob a sua responsabilidade. Então lembre-se disso, antes de tomar qualquer atitude precipitada. Se você está aqui até agora, certamente você precisa de uma recuperação estrutural urgente, sendo primordial saber disso, antes de colocar a mão na massa, para que você não seja enganado. Caso esteja desconfiado, ao chamar uma empresa ou pedreiro, por não saber como deve prosseguir na obra, e não quer ser passado para trás, a melhor alternativa é estando à frente, em relação a como deve seguir a reforma da sua recuperação estrutural, diminuindo assim os seus riscos, tirando todas as suas dúvidas, com o engenheiro civil e diagnóstico, sobre o que precisa ser feito, e as medidas a serem tomadas, pois você vai saber se está tudo indo conforme o planejado, ou não. Obviamente, muitos macetes, somente o engenheiro civil que está diariamente no meio da obra, vai saber te contar. Por isso, decidimos abrir a nossa agenda para quem quiser a consultoria de 1 hora. Como estamos trabalhando em muitas obras, no momento, não conseguimos atender a todos presencialmente. Atualmente, quem trabalha ou está envolvido em construção civil,
sabe a dificuldade de encontrar mão de obra excelente. Claramente, a demanda é altíssima. Por isso, decidimos mentorar as pessoas que se sentem perdidas e precisam tirar suas dúvidas em relação à obra. Não se engane, pois até colegas de trabalho que são engenheiros, muitas das vezes, me pedem conselhos sobre como deve prosseguir nas suas devidas obras. Eles sabem que ter um acompanhamento de um especialista é essencial, para evitar futura dor de cabeça e gastos desnecessários. Mas antes de ficar aqui, só te contando sobre os benefícios, quero ser bem sincero e contar para quem não é essa consultoria. Pois, se você está achando que vamos iniciar, fazer e finalizar toda a reforma para você, sinto lhe informar, mas esse não é o objetivo. Nosso foco é identificar e diagnosticar o problema, para conseguirmos realizar os passos corretos. Você pode até pensar, mas se for somente para planejar, eu mesmo pesquiso na internet e faço. Ok, não temos problemas com isso. A internet tem todas as informações que você precisa, basta ir atrás e pesquisar. Se esse for o seu caso, é melhor nem chegar perto dessa consultoria. Agora, para quem chegou até aqui e quiser um acompanhamento, resolvi abrir a minha agenda, com novos horários, onde você poderá marcar um encontro comigo por 1 hora, via Google Meet, para que nós possamos analisar e tirar suas dúvidas sobre o seu projeto de recuperação estrutural. Dentro dessa consultoria, quero verificar os danos estruturais que estão presentes no imóvel, a fim de buscar a melhor solução para o seu problema. Além disso, vou disponibilizar um mapa mental, com as informações essenciais da nossa conversa. Também, criarei uma lista com passo a passo, que você deve tomar, para iniciar a sua obra de forma correta. E por fim, você terá acesso ao meu WhatsApp, para tirar as suas dúvidas ao longo da reforma. Meu objetivo é entregar o maior valor perceptível, por isso o preço será somente R$ 247. Como eu tenho outras obras, já em andamento, tenha consciência que eu tenho as mesmas 24 horas que você. Por isso, não vou me encher de atendimento. Então, deixarei essa condição somente para os 5 primeiros. Se você acha que isso não é para você agora, fica tranquilo. Eu só quero quem realmente tem interesse e precisa com urgência. Quando você conseguir marcar o seu horário, a minha equipe entrará em contato contigo, passando mais informações importantes. Sendo assim, até breve. As rachaduras nas paredes, afundamentos no piso e outros sinais só evidencia o risco que o imóvel traz. É instintivo, ninguém se sente bem ao estar em um local que parece descuidado e deplorável. Os pequenos reparos que você pode fazer hoje vai te evitar gastos exorbitantes amanhã. Então, ficar somente ignorando os problemas estruturais vai levar à ruína do condomínio, transformando em pó o patrimônio de muita gente. Como vimos, a manutenção corretiva exige reformas mais complexas e bem mais cara. Até se está pensando em vender ou alugar, isso é primordial. No caso da venda, ela valoriza o seu imóvel. Agora, se for para locação, é extremamente necessário que o seu imóvel atenda às necessidades ao qual foi construída. Mas só recapitulando, não deixe o condomínio que você gerencia caindo os pedaços. Já passou da hora de tomar alguma atitude. Sabe aquela rachadura na parede que você está ignorando? Pois é, saiba que ela pode virar uma dor de cabeça gigante. Infelizmente, eles não vão embora sozinhos. E talvez, quando você menos esperar, bum! Se está assistindo esse vídeo até aqui, é porque já deve ter notado algum sinal de alerta. Porque cuidando hoje, você economiza amanhã. Talvez você não saiba qual será o próximo passo. Dá até uma confusão, mas relaxa. Vou ter o prazer em te guiar nessa reforma, para que você se sinta tranquilo e termine essa obra o quanto antes. Eu sei que é chato, tudo fora do lugar, materiais de construção ao redor e muita poeira. Quanto mais cedo a gente resolver, melhor. Agora você já sabe o que deve fazer. Então, bora resolver isso? Cuida! Clica aqui embaixo e agende com a minha equipe.